Olá, queridos! Maranata para vocês! Estamos de volta com o nosso novo tema. Esse é o novo tema da nossa série Apocalipse em ordem cronológica. Bom, a gente já estudou capítulo 1, foi a primeira visão, capítulo 1, 2 e 3, as 7 igrejas em ordem cronológica. Já estudamos a repetição e a ampliação, capítulo 4, 5, 6, 7 e terminamos no capítulo 8, versículo 1. A segunda visão de João, Apocalipse em ordem cronológica. Aí a gente estudou sobre os 7 selos, tá bom? A repetição e a ampliação da questão das 7 igrejas, aí representada pelo período dos selos. Queridos, agora nós vamos estudar esse tema aqui com você. As 7 trombetas em ordem cronológica. Esse será o nosso tema, ok? Muito bem. Se prepara, porque esse assunto é muito forte, é muito profundo e talvez não dê para a gente gravá-lo em um vídeo só, tá? Talvez seja necessário em 2 partes. Vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Bom, nesse momento eu quero que você faça uma oração comigo. Feche os seus olhos. Querido Pai, a Ti nossa gratidão e o nosso louvor, perdoe o nosso pecado, nos abençoa com a Tua presença, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós e que Ele nos dê a compreensão desse assunto, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos então estudar essa série aqui com você que a gente está passando, esse novo vídeo, as 7 trombetas em ordem cronológica. Como eu disse, passamos pelo capítulo 1, 2 e 3, já passamos pelo capítulo 4, 5, 6, 7 e terminamos no 8, versículo 1. E agora nós vamos estudar os capítulos Apocalipse em ordem cronológica 8, 9, 10 e 11, tá bom? E é claro, dentro desse contexto, nós vamos abordar mais um outro capítulo aí dentro, para você entender melhor. Já estou com a minha Bíblia aqui, tá? Eu quero que você pegue a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia. Eu quero que você pegue também o seu livro, Eventos Finais, e abra no capítulo de número 17. Capítulo de número 17 desse livro, Eventos Finais. O título do capítulo 17 do livro Eventos Finais, ele tem o seguinte título. Deixa eu pegar aqui. No meu livro, capítulo 17, as 7 últimas pragas e os ímpios. Pegue o seu livro, tá bom? Porque nós vamos estudar sobre as 7 trombetas em ordem cronológica, tá? E eu quero começar com você com esse livro, nesse capítulo, capítulo 17. Pega ele aí, deixa ele aberto. O meu já está aqui aberto, tá bom? Preste atenção, amigo. Eu vou fazer uma pequena introdução para você. No vídeo anterior, a gente terminou lendo o verso 1 do capítulo 8. E houve silêncio no céu por cerca de quase meia hora. Não foi isso? Foi. Muito bem. Quando eu estava explicando o assunto sobre a quase meia hora e o retorno de Jesus ali dentro, aí a gente terminou o vídeo. O vídeo terminou. Ficou faltando eu passar uma explicação para você sobre os versos seguintes de Apocalipse capítulo 6, que seria o verso 14, 15, 16 e 17, onde lá diz: e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, e os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos e poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondemos da face daquele que se assenta no trono, pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá estar de pé? Essa frasezinha, chegou o grande dia da ira deles, é muito importante para o assunto das 7 trombetas. Por quê? O que é a ira? Se você ler o capítulo 11 do livro do Apocalipse, o versículo 18, que está dentro do contexto da 7ª trombeta, lá vai dizer: as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira. Dá uma lidinha lá, tá bom? Que ira é essa? É a pergunta. Se você for para Apocalipse capítulo 14, versículo 9 e 10, lá diz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o seu sinal na testa ou na mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira.
e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Muito bem. Ok. Quem recebeu o sinal da besta vai receber então a ira de Deus. Tá. E onde está a ira de Deus? Apocalipse capítulo 15, abra sua Bíblia, lá no versículo 1. Lá vai dizer, João vai dizer, eu vou abrir até aqui na minha Bíblia para explicar usando o texto bíblico. Apocalipse capítulo 15. Eu vou ler aqui, tá? E diz assim, ó. Vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nela se consumara a ira de Deus. Percebeu? Muito bem. Agora, depois que João diz isso, aí os versículos 2 em diante, até o 4, vai mostrar os vencedores da besta sobre o mar devrido, com harpas de Deus. Mas o versículo 5 em diante mostra para nós em que momento então a ira deve ser derramada. Aí você leia comigo versos 5 a 8, que diz assim: Depois disto, olhei e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestido de linho puro, resplandecente, cingido com um cinto de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheia da ira de Deus, que vive para todo sempre. Verso 8. E o templo se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Muito bem, amigo. A ira de Deus são as 7 últimas pragas. Beleza? As 7 últimas pragas, então, quando termina o capítulo 15, o capítulo 16 começa mostrando as pragas de uma por uma. As 7, tá bom? Porém, você percebeu que as pragas só são derramadas quando Cristo sair do santuário, do lugar santíssimo. Então, a ira de Deus, que é as 7 pragas ou as 7 taças, serão derramadas, tá bom? Serão derramadas. Pois bem, o que tem a ver então pragas com trombetas? É isso que nós vamos analisar com você, tá bom? Com você. Amigo, vai comigo aqui. Eu quero ler 2 citações da escritora americana. A primeira citação é esta aqui. Pega o seu livro agora, Eventos Finais. Você abriu no capítulo que eu disse, o capítulo 17. Pronto. As 7 últimas pragas e os ímpios. Olha só o que ela escreveu lá. Está bem aqui, ó, essa partezinha. Solenes acontecimentos ainda ocorrerão diante de nós. Soará uma trombeta após a outra. Uma taça após a outra será derramada sucessivamente sobre os habitantes da terra. A citação colocada neste livro aqui, Mensagem Escolhida, terceira mensagem escolhida, página 426. Eu botei a citação completa, tá aqui, ó, olhar no Mensagem Escolhida. Peguei o texto completo lá, tá? Mensagem Escolhida, volume 3, página 426. Pega lá, tá bom? A citação completa diz assim: será travada a batalha do Armagedon. E nesse dia, nenhum de nós deverá estar dormindo. Precisamos estar bem desperto. Como as virgens prudentes, tendo azeite em nossas vasilhas, com nossas lâmpadas. O poder do Espírito Santo deve estar sobre nós. E o capitão do exército do Senhor estará à frente dos anjos do céu para dirigir a batalha. Aí agora, solenes acontecimentos ainda acontecerão diante de nós. Soará uma trombeta após a outra, uma taça após a outra. Será derramada sucessivamente sobre os habitantes da terra. Amigo, essa citação da escritora americana foi colocada no lugar certo. Ela está no lugar certo. Que lugar certo? No capítulo As 7 Últimas Pragas e os ímpios. Tá? A citação está no lugar certo. Que bom. Por quê? Porque a escritora americana, ela liga as trombetas com as pragas, com as taças, entendeu? Ó, solenes acontecimentos ainda ocorrerão diante de nós. Soará uma, ó,
trombeta após a outra. Uma taça após a outra. Será derramada sucessivamente sobre os habitantes da terra. Cenas de estupendo interesse se acham precisamente diante de nós. Então ela faz uma ligação das trombetas com as taças, com as pragas. Amigo, por muito tempo, eu como adventista do sétimo dia, acreditava na questão das trombetas acontecendo ao longo da história. E você, que é adventista, também acredita com certeza dessa forma. Que as trombetas são juízos que vêm acontecendo ao longo da história. Por que nós pensamos assim? Pensamos assim porque quando você estuda a história das 7 igrejas, você vê que são 7 igrejas, né? E representando o número 7 ali, os 7 períodos da igreja. E você acompanhou comigo na primeira visão de João, capítulo 1, 2 e 3, né? Os 7 períodos da igreja ao longo da história. Até 1844, quando surge a última igreja, a igreja de Laodiceia, que é a igreja que vai permanecer até a volta de Jesus. Aí quando você vai estudar os selos, aí você percebe que os selos também são apresentados ao longo da história. Então quando você vai para as 7 trombetas, aí você tem a tendência de pensar, bom, as 7 trombetas é a mesma coisa. Vai acontecer, são 7 trombetas, que são os juízos de Deus que serão derramados ao longo da história. Eu pensei assim também por muito tempo. Mas, quando eu comecei a fazer essa série do Apocalipse em ordem cronológica, eu percebi que ao estudar o assunto, que as trombetas não acontecem ao longo da história. Que as trombetas, ela têm um tempo para acontecer e que elas estão no futuro. As trombetas ainda não aconteceram. É por isso que a escritura americana, ela fez uma ligação aqui com o toque das trombetas com as taças. Por quê? Porque são as mesmas coisas, meu querido. As 7 trombetas são os juízos de Deus representados nas 7 últimas pragas, ou nas 7 taças que são derramadas lá em Apocalipse 16. E você vai ver isso comigo, tá? Mas eu quero que você perceba que ela fez uma ligação aqui, solenes acontecimentos ainda ocorrerão diante de nós, soará uma trombeta após a outra, uma taça após a outra. Olha só, avance comigo aqui, porque eu tenho uma outra citação da escritora americana, que aqui está nesse mesmo livro aqui, no mesmo capítulo, tá bom? As 7 últimas pragas e os ímpios, tá bom? A citação está aqui, eu coloquei ela aqui para você, tá bom? Olha lá, Eventos Finais, capítulo 17, as 7 últimas pragas e os ímpios, página 205 e 206. Nesse aqui, se for no outro, você vai lá e procura o capítulo 17 que você vai encontrar, tá bom? Eu vou ler aqui, diz assim: 4 poderosos anjos detêm os poderes da terra, até que os servos de Deus sejam selados na fronte. As nações do mundo estão ansiosas por conflito, mas são refreadas pelos anjos. Quando for removido este poder moderador, virá um tempo de aflição e angústia. Serão inventados mortíferos artefatos de guerra, navios com o seu carregamento de seres humanos serão sepultados no grande abismo. Todos os que não têm o Espírito da Verdade se unirão sobre a liderança de instrumentalidade satânica, mas deverão ser mantidos sob controle até que chegue o tempo para a grande batalha do Armagedon. Muito bem. Aqui, nesse capítulo que eu estou falando para você, tá bom? Capítulo 17. Lê isso lá. Amigo, ela está mencionando aqui, é o que está em Apocalipse capítulo 7, aqueles 4 anjos que estão segurando os ventos, e os ventos representam guerras, tá bom? Que virá do norte, sul, leste e oeste, tá bom? E o anjo Gabriel, que vai lá voando e diz aos 4 anjos: segurem os ventos até que os servos de Deus sejam selados na testa. Quando o povo de Deus cumprir a missão, quando o povo de Deus, o último deles for selado, e nós pregamos as 3 mensagens, a mensagem dos 3 anjos e encerrá-la, então Cristo vai sair do santuário, do lugar santíssimo, a porta da graça estará fechada. Então virá as 7 últimas pragas. Começará o toque das trombetas. Entendeu? O Espírito Santo será retirado dos ímpios, mas estará com o povo de Deus nesse período.
E Satanás, então, terá completo acesso dos ímpios aí. E aí, nesse período, haverá uma cena de aflição e luta, amigo, que ninguém poderá descrever. É isso que ela deixou claro aqui. Vai comigo aqui, amigo. Olha só. Aqui eu tenho as 7 trombetas em ordem cronológica. Então eu tenho aqui, ó, a primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira trombeta, a quarta trombeta. Mas aqui embaixo eu tenho as 7 taças em ordem cronológica. Então embaixo de cada trombeta eu fui colocando as taças. Aqui eu tenho, embaixo da primeira trombeta eu tenho Apocalipse capítulo 16, a primeira taça, tá bom? Aí eu quero que você pause o vídeo e você vá lendo os versos aqui para você fazer a comparação. Por quê? Porque a escritora americana, ela fez a ligação. Solenes acontecimentos ainda ocorrerão diante de nós. Soará uma trombeta após a outra, uma taça após a outra. Então a taça e as trombetas são as mesmas coisas. E elas acontecem ao mesmo tempo, entendeu? Então aquela ideia de que as trombetas acontecem ao longo da história, não é verdade, irmão. Não é verdade. E você vai descobrir comigo aqui nesse estudo. Abre sua Bíblia em Apocalipse capítulo 8, tá bom? E nós vamos começar lendo a partir do verso 2, porque no vídeo anterior nós terminamos no versículo 1. Houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Então agora nós vamos avançar a partir do verso 2, tá? Olha só, abriria a minha Bíblia aqui, você abre a sua aí. E a leitura é a seguinte. Vamos começar lendo capítulo 8, verso do 2 ao 5, para você ter uma ideia do que é que vai acontecer aí dentro. Vou explicar para você detalhadamente, para você entender. Diz aqui: e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Ok, maravilha. Agora veja o verso 3 a 5. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu, com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Verso 5. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fumo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Aí o verso 6 diz assim: e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Ok, maravilha. Vamos entender isso aqui agora? Preste atenção. O versículo 2 menciona que os 7 anjos recebem as 7 trombetas. Mas o versículo de 3 a 5 vai dar um detalhe muito importante. Qual é o detalhe importante, Cícero? É o início do ministério de Jesus no lugar santo. Vem um anjo, pôs-se em pé diante do altar, é dado a ele então um incensário, tá bom? E esse incensário, ele tem muito incenso, e esse anjo vai oferecer agora esse incenso, que são as orações dos santos. Os versículos 3 e 4 apontam para o início do ministério de Jesus. E quando foi o início do ministério de Jesus? O início do ministério de Jesus, como você já sabe, foi no ano 31, quando ele subiu para o céu, tá bom? E assentou-se à direita do Pai, foi entronizado e começou o seu ministério no lugar santo do compartimento do santuário celestial. Entendeu? Então, os versos 3 a 4 está trabalhando aí essa parte de Cristo ali, no lugar santo. E ele permaneceu lá desde o ano 31 até o ano de 1844. A partir do ano de 1844, ele sai do lugar santo e vai passar para o lugar santíssimo. É no lugar santíssimo que vai acontecer a cena final. Qual a cena? A cena dele pegar o incensário e o atirar sobre a terra. Esta cena mostra para nós o fim da intercessão de Cristo, o fim do ministério de Cristo no lugar santíssimo do santuário. Quando ele lançar o incensário, ele vai dizer: feito está. Continue injusto fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. A partir desse momento, a porta da graça estará fechada. Ele sai da presença de Deus e vai se cumprir o que você viu lá em Apocalipse, capítulo 15, versículo do 5 a 8. O santuário
se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém poderia penetrar no santuário, até que as 7 taças dos 7 anjos se cumprisse, a ira de Deus se cumprisse. Então, meu amigo, olhe, as trombetas não acontecem ao longo da história. As trombetas começam a ser tocadas quando Cristo encerra o seu trabalho de intercessão no lugar santíssimo do santuário celestial. Isso quer dizer que as trombetas não estão no passado. Isso quer dizer que as trombetas estão no futuro. Entendeu? Estão no futuro. E a escritora americana fez uma ligação das trombetas com as taças, ou seja, com as pragas, mostrando que são as mesmas coisas. Solenes acontecimentos ainda ocorrerão diante de nós, soará uma trombeta após a outra, uma taça após a outra, sucessivamente. Entendeu, meu amigo? Então, está no futuro. As trombetas não são tocadas ao longo da história. Que isso fique claro para você, porque isso já ficou claro para mim, tá bom? Então, meu querido, só após o versículo 5, quando o anjo, que é Cristo, lança o incensário, então os 7 anjos, no versículo 6, se preparam para tocar. Então, no versículo 7, vai mencionar o toque da primeira trombeta. Entendeu? Então, vai lá na sua Bíblia e acompanha aí a partir do versículo 7, tá bom? Então, acompanha, lendo lá, tá? Aí você vai ler lá sobre a primeira trombeta, versículo 7, Apocalipse 8, versículo 7. E aí você vai lá para Apocalipse 16 e vai para a primeira taça. Apocalipse 16, versículo 1 e 2. E aí você vai seguindo nessa sequência. Segunda trombeta, Apocalipse 8, 8 e 9. Aí você vai para Apocalipse 16, verso 3, segunda trombeta, tá bom? Aí você vai seguindo essa sequência. Porque aqui eu tenho as 4 primeiras trombetas, aqui eu tenho as 4 primeiras pragas, ou taças, da ira de Deus. Aqui embaixo eu tenho as 3 últimas trombetas. E aqui embaixo eu tenho as 3 últimas pragas, ou as 3 últimas taças da ira de Deus. Vai aqui comigo, preste atenção, porque você vai dar uma pausa nessa imagem, tá bom? Lá, as 7 trombetas em ordem cronológica, as 7 taças em ordem cronológica, as 7 pragas. O que é que você vai fazer? Você vai ler então Apocalipse 8, versículo 7. Você vai perceber que a primeira trombeta, quando dá o toque, o juízo de Deus vem sobre a terra. Então você vai em Apocalipse 16, está aqui. Aqui é Apocalipse, capítulo 16, você vai ler o verso 1 e o verso 2. Vai dizer que a taça ou a praga é derramada sobre a terra. Então se você comparar, você vai ver que tanto a primeira trombeta como a primeira praga, em Apocalipse 16, são sobre a terra, tá? Você vai então para a segunda trombeta. Quando você lê a segunda trombeta, você vai perceber que a segunda trombeta, quando é tocada, o seu juízo vem sobre o mar. Apocalipse 8, verso 8 e 9. Aí você vai comparar agora com Apocalipse, capítulo 16, a segunda taça. Aí você vai perceber que Apocalipse 16, versículo 3, vai dizer que essa praga, ou essa taça, vem sobre o mar. Tá vendo a ligação? Mar aqui, para você ver que as trombetas são juízos de Deus que são derramados, representados ali no período das 7 pragas. Aí você vai então para a terceira trombeta. Terceira trombeta. Quando a terceira trombeta é tocada, o juízo vem sobre os rios e sobre as fontes de águas. Aí você vai para Apocalipse capítulo 16, versículo 4 a 7. Leia lá, você vai ver que a taça da ira de Deus é derramada sobre rios e fontes de água. A mesma coisa. Percebeu? A mesma coisa. Aí você vai para a quarta trombeta. Quando você chegar na quarta trombeta, você vai perceber que quando a trombeta soa,
o juízo divino vem sobre sol, lua e estrela, trazendo então uma escuridão. Aí você vai então comparar com Apocalipse capítulo 16, versículo 8 e 9. Quando a taça é derramada, ela vem sobre o sol, provocando um grande calor, e esse calor vai queimar as pessoas. Então, aqui, sobre o sol, lua e estrela, ele vai trazer escuridão na terça parte. Na terça parte. Aqui, o sol vai aquecer. Então, em um lado traz escuridão, fica escuro, mas no outro, o sol tem poder de queimar. O sol aquece. Tá? Aí você vai para a quinta. A quinta trombeta vai dizer que ela cai, que quando a trombeta é tocada, cai do céu na terra uma estrela, e essa estrela, ela tem a chave do poço do abismo, é dada a ela a chave do poço do abismo, ela vai abrir o poço do abismo, desse poço vai sair fumaça, dessas fumaças vai sair gafanhotos, e esses gafanhotos, ele tem poder, então, para oprimir as pessoas, mas não de matá-la. Mas ele só vai oprimir aqueles que não têm o selo de Deus. Ou seja, ele vai oprimir aqueles que têm a marca da besta. Tá bom? E é interessante que você, quando lê o versículo 11, tá bom? Aqui, ó, 9, versículo 11, aqui está até o 12, você lê o versículo 11, porque lá vai falar do anjo do abismo. Tá bom? Seu nome, Apolion e Abaddon. É uma referência ao anjo caído. Que anjo caído? Lúcifer, Satanás. Então, aqui no capítulo 9, versículo de 1, o anjo do abismo é o diabo, tá bom? A estrela que cai é o diabo, tá? O diabo, ele vai receber a chave do poço do abismo. Se você ler Apocalipse capítulo 20, vai dizer lá que um anjo desce do céu com uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e o prendeu, lançou no abismo e fechou. A chave de tudo, o controle de tudo, quem tem é Deus, tá bom? É o nosso Senhor Jesus. Em Apocalipse 20, o anjo que tem a chave é o Senhor Jesus. É ele que vai prender o diabo na sua segunda vinda e vai lançar no abismo. Aqui no toque dessa trombeta, é dito então que esse anjo recebe a chave. Ele vai ter autoridade para soltar ou convidar os seus demônios, os gafanhotos, amigos. Não pense que é gafanhoto literal, não. É demônios, a legião de demônios. Lembra quando Jesus expeliu aqueles demônios lá para os porcos? Leia lá em Lucas essa citação, essa passagem, que você vai ver que quando Jesus perguntou qual é o seu nome, eles disseram legião, porque somos muitos. Mas eles pediram ao Senhor para não expulsar eles para o abismo. Não nos mande para o abismo. Entendeu? Então, o anjo do abismo, que tem a chave do abismo, é o diabo. Nesse período, então, será permitido o diabo convocar as suas legiões de demônio. Na verdade, aqui na quinta trombeta, entre a quinta e a sexta trombeta, vai haver a personificação de Cristo. O diabo vai fazer a personificação de Cristo aqui no período da quinta e da sexta trombeta, que envolve aqui o capítulo 16, ó. Aqui cai do céu na terra uma estrela, provocando escuridão. Aqui, Apocalipse 16, 10 e 11, essa taça que é derramada sobre o trono da besta, que vai provocar escuridão. Nesse período, o trono da besta, olha a harmonia, a ligação, escuridão e escuridão. Perceba, haverá escuridão literal e haverá escuridão provocada pelos demônios que vão vir, porque os demônios vão se apossar realmente aí de Babilônia, nesse período, sobre o trono da besta, eles se apossarão, demônios, as legiões de demônios virão sobre essas pessoas, tá bom? E é a partir daí, desse momento, em que vai sair o decreto de morte. O decreto de morte. Estou falando decreto dominical, não. Estou falando decreto de morte. Porque o decreto dominical ele começa antes e nele mesmo já vem um decreto de morte. Mas, após o fechamento da porta da graça, nesse período, então Satanás faz a personificação e ele consultará, quando ele aparecer aí, entre os governantes da terra, e eles trarão um decreto de morte para destruir completamente o povo de Deus.
Então isso acontece aqui. Agora, veja o que acontece no toque da sexta trombeta. Apocalipse capítulo 9, versículo 13 a 16. Você pode ler lá, diz assim: solta os 4 anjos atados junto ao grande rio Eufrates. Percebeu? Grande rio Eufrates. Agora, vai para aqui. Ó, aqui, ó, Apocalipse 16, verso 12 a 16. Quando a taça é derramada, ela vem sobre o grande rio Eufrates. Então sai da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios. Ok? Operadores de sinais que se dirigem aos reis do mundo inteiro para reuni-los para a peleja. Muito bem. Ok, amigo? Agora, quando você vai para a 7ª trombeta, sai vozes do santuário, o reino de Cristo então é apresentado, o reino de Cristo ali acontece. Vai acontecer então a partir desse momento destruição dos que destroem a terra. A lei de Deus então vai aparecer no céu. Ok? Aí você vai ver isso justamente aqui em Apocalipse capítulo 16, versículo 17 a 21. Sai uma grande voz do santuário, dizendo: feito está. Acontece um grande terremoto, toda a ilha fugiu e os montes não foram achados. O versículo 21 vai dizer que desaba do céu chuva de pedra. Então, amigo, fazendo a comparação, você percebe que é a mesma coisa. Então, as 7 trombetas são as 7 taças ou as 7 pragas. São juízos de Deus que serão derramados após o fechamento da porta da graça. Tá bom? Amigo, então as trombetas não são tocadas ao longo da história. Guarde isso. Eu disse para você que nós vamos fazer esse vídeo em 2 partes. Eu vou terminando por aqui. Tá? Espero que você entenda até aí, que Deus abençoe, Maranata para você. E aí você assiste esse e vai assistir o outro na sequência, para você compreender os detalhes. Maranata, Deus abençoe e até o próximo vídeo.